Quem são os anjos? O que comem? Como vivem? Hoje no Rico Rocha. Brincadeiras à parte, a gente quer saber realmente quem são os anjos, como que eles se parecem, o que é mito, o que não é mito sobre os anjos, quantos são. A gente vai dar uma passeada daqui e, claro, sempre passeando na Bíblia, porque tudo que é fora da Bíblia a gente não consegue contextualizar, não consegue dizer se é fato ou se não é, ok? Esse é o tema desse vídeo de hoje, vamos lá? Fala galera, eu sou o Rico Rocha e estou aqui para falar sobre os anjos. Quem são os anjos, como são, de onde vêm, como comem, né? Parece até o Sérgio Chapelin falando lá no Globo Repórter. Mas não, a gente vai falar aqui sobre os anjos, de tudo que está acontecendo ali na Bíblia, como é que acontece ali deles descerem, falarem com as pessoas, como é que é a sua imagem, enfim, tudo isso embasado na Bíblia. Beleza? Vamos lá? Conforme 2 Pedro 2,11, fala que os anjos eles têm habilidades, eles têm várias habilidades e eles conseguem interagir com a gente. E aqui diz que eles têm mais poderes. Então assim, os anjos têm mais poderes do que o ser humano? Sim, os anjos têm mais poderes que o ser humano. Eles são mais ágeis, eles são mais fortes, eles são imortais. Então, os anjos ali, 2 Pedro está falando justamente sobre isso, que eles são mais excelentes nesse nível, tá? A gente vai chegar aqui num ponto que você vai ver que Deus criou o ser humano, ele é muito... O ser humano, os anjos, eles têm uma certa inveja, né, do ser humano, porque nós somos a coroa da criação. Então, os anjos eles são muito mais habilidosos que a gente. Tem algumas pessoas que até dizem que as notas musicais no céu são muito mais do que 7, né? Se você de repente não ouviu na verdade a música Fly do Jason Upton, você vai ver um anjo cantando. Pasme você, se você nunca ouviu, cara, você vai ficar de bobeira. Inclusive tem um link que eu vou deixar aqui no card para você ver um vídeo que não foi eu que gravei, mas é um link para você ver esse vídeo que é muito legal, que fala sobre a história, né, dessa música Fly e como foi o lance do anjo, e é traduzido, é bem legal, dá uma olhada lá, beleza? Em 1 Reis 8:27 fala que eles vivem no domínio espiritual. Então assim, não dá para você ir num lugar que tem um anjo. Eles vivem num domínio espiritual, é algo que transcende aqui o nosso planeta, a nossa parte física. Então, aonde eles vivem num domínio espiritual, você não consegue alcançar. Até essa parte, inclusive, de Reis, fala que os céus não podem o conter, né? Fala de Deus e tal, e Deus mora lá com os anjos e tudo. Então, essa moradia dos anjos, ela é sempre contada como um lugar espiritual. João 6,38 também, o próprio Jesus diz que desci do céu. Então, o céu aqui que a gente está falando não é o céu com as nuvens e tal, essa coisinha não, tá? É um céu espiritual, a parada é outro lugar, tá? Não é um lugar físico, né? Mas é um lugar totalmente espiritual. E eles também podem ser chamados de espírito, é fato, né? Que os anjos eles não têm nada a ver com a gente, não são dessa matéria que a gente eles são totalmente espirituais. Inclusive você pode dar uma olhada em Salmo 18, versículo 10, fala justamente sobre essa matéria dos anjos que não são parecidos com a gente, né? De carne e osso, assim. Então eles são bem diferenciados da gente, ok? São até parecidos, mas não são iguais. Salmo 18, de 5 a 10, é muito interessante essa passagem, eu quero ler com você para a gente estar falando um pouquinho aqui sobre Sheol, né, tudo mais. Inclusive, Sheol, dá uma clicada aqui nesse card que você vai ver se o inferno existe, né, o que é o Sheol, o que é o Hades. Muito legal, clica nesse card aqui que você vai cair nesse vídeo que é bem legal. Vamos ler aqui Salmo 18, de 5 a 10? Dá uma olhada só. As cordas do Sheol me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando
sobre as asas do vento. Olha que louco, cara. Olha que maluquice. Parece até um filme de elfo, né? De dragão e tal. Cara, Deus montou num querubim. Tu tem noção? Deus montou num querubim, meu irmão, e foi. Olha que barato. Então tá aqui, ó. Lê aí. Tá tudo na Bíblia, amigo. Tudo na Bíblia. Então a gente tem aqui a noção de que os anjos, cada um tem sua função, tá? Os anjos, eles tem várias classes de anjos. Inclusive aqui, a coisa da angiologia, né? Angelologia, enfim, ela é um pouco complexa quando você começa a pensar em outros estudos que não estão baseados na Bíblia. Então, esquece esse negócio de ficar vendo coisa de anjo, principalmente adorando a anjo. Isso não existe, adoração a anjo não deve existir. Se você é cristão, se você ama Jesus, cara, Jesus é o único Deus, acabou, mais nada, tá? A palavra do Senhor diz: adorarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E só Ele pode adorar, nenhum outro. Então essa coisa de adorar anjo não rola. Mas é interessante, é curioso a gente saber aqui dos anjos e tal. Quem não gostaria de receber um anjo, né, pra tá falando com você coisas de Deus e tal, revelando coisas ali, como foi na ilha de Patmos, quando veio um anjo e falou ali com João. Maravilhoso, né? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. De onde vêm os anjos? A Bíblia diz que Deus, ele criou primeiro, olha aí, vamos acompanhar. Primeiro ele criou Jesus, tá? E a partir de Jesus, ele criou os anjos. Acompanha comigo essa passagem que é muito legal, olha só. Ele, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É interessante também que alguns estudos, isso não é muito claro, fala que existe uma classe de anjos que se chama tronos, tem uma classe de anjos que se chama potestade, tem uma classe de anjos que se chama poderes. Então, assim, tem um estudo fora, extra-bíblia, que fala que existem aí, quando fala de principados e potestades, está falando de duas classes de anjos, tá? E também tem os tronos, né? Os tronos não são tronos de sentar. Tem uma classe de anjos que, segundo dizem, não é bíblico, que esse tronos que fala aqui é uma classe de anjos. Mas a gente vai falando mais para frente. Vamos lá? O barato também é que em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz que eles, os anjos, são chamados de filhos de Deus. E é muito interessante porque tem uma passagem, isso daí eu não quero entrar numa polêmica, mas fala que os filhos de Deus se juntaram com os filhos dos homens. Não quero dizer que anjo teve relação sexual com homem, com mulher no caso, né? Enfim, não teve relação, não tem relação anjo com mulher. Então isso aí é mito, só que a tradução aqui do que fala que é filho de Deus, nessa tradução ele fala de anjo. Vamos ler, né? Melhor, vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos dos homens vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, ele aqui fala dos filhos, né, do Senhor, então está falando aqui dos anjos. E esse é o momento lá que Satanás entra e começa a falar sobre Jó, mas enfim, isso aí é para outro vídeo. Os anjos não se casam e não têm filho. Até também a gente sabe, né, pelas escrituras, que os anjos são assexuados. O anjo não tem sexo. Muito embora todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, ele é do formato masculino, ainda assim eles não têm sexo, né? Ele não tem pênis, não tem vagina, são assexuados. Então os anjos, eles nos servem, porque nós somos a criatura de Deus e os anjos foram feitos justamente para nos servir. Pasme você! Deus fez os céus, a terra, o universo, tudo. As pessoas acham até incrível existir só um universo e ter tantos planetas e tantas coisas e só o planeta Terra que tem vida.
Então eu prefiro pensar que Deus ele teve essa extravagância em fazer todo o universo para que a gente morasse aqui. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos para os anjos. Que cara mais engraçado. Em Jó 38, de 8 a 7, fala que quando Deus criou a terra, e os anjos foram criados lá atrás, né, antes da fundação do mundo, assim como nós também fomos criados antes da fundação do mundo, mas Jesus foi criado primeiro, depois foi criado os anjos e depois foi criada a gente. Mas antes da fundação do mundo, antes de acontecer tudo, planeta, tal, universo, a gente já existia lá no céu, tá? E estava tudo programado, tudo certinho. Tem bastante espaço no céu, fica tranquilo. Assim. Jó 38, 4 a 7, ele fala justamente sobre isso. Ele estava, né, questionando Jó, onde é que você estava quando eu fiz os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu fiz isso e aquilo outro? Onde é que você estava quando os filhos de Deus jubilavam, né? Estava falando dos anjos, jubilavam e tudo mais. Então, há muito, muito tempo os anjos foram feitos e antes da fundação do mundo. Quantos anjos existem? Olha, em Apocalipse 5, versículo 11, fala que os anjos são milhares de milhões. Você consegue visualizar essa quantidade? E em todas as Bíblias, todas as versões que eu procurei, falavam a mesma coisa. Milhares de milhões. Milhares de milhares de milhões. Então, assim, é muito anjo. Tem anjo pra caramba. Então, essa questão de quantos anjos existem, a quantidade, né? Você sabe que na Terra tem, né? Lá, o Brasil tem, Estados Unidos tem, mas não existe um número específico para se falar quantos anjos existem. Só sabemos que é milhares de milhares. É bastante coisa. Os anjos têm nome? Têm personalidade própria? Sim, os anjos têm nome e têm personalidade própria. Cada um tem sua personalidade, cada um tem uma função. Inclusive você certamente já está acostumado a ouvir Gabriel, né? Já está acostumado a ouvir Miguel. Então, assim, são os mais conhecidos da Bíblia, os mais famosos, os anjos mais famosos da Bíblia, certamente Miguel e Gabriel são os mais famosos, assim. Também tem Rafael, se eu não me engano, mas, assim, de fato que a gente entende, que a gente ouve, Miguel e Gabriel são os tops da Bíblia, tá? E cada um tem a sua função, cada um tem um jeito, cada um tem um nome. Inclusive tem mais anjos na Bíblia que eles, quando são perguntados, até Jesus, né? Várias passagens fala anjo do Senhor e sempre quando fala o anjo do Senhor, está falando de Jesus. E quando um deles é perguntado qual o teu nome, ele fala assim: por que você me pergunta o meu nome se é maravilhoso? Esse era Jesus falando, né? O anjo do Senhor. Essa passagem aí ele fala com o pai de Sansão, então Manoá. Ele fala com Manoá e aí ele pergunta: qual é o teu nome para a gente vir te adorar depois e tal. Então tem essas passagens que falam sobre isso. Daniel 12:1 ele fala justamente sobre o nome de Gabriel, né? Que Gabriel foi trazer uma mensagem. Tem uma passagem que Gabriel ele fala que ele estava sendo impedido de trazer uma mensagem, que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, o anjo Gabriel foi enviado para mandar uma mensagem, só que houve uma luta nas regiões celestiais, Gabriel foi impedido de chegar. Então, o que ele faz? Chama o cara que quebra tudo, que é Miguel. Miguel chega quebrando o pau. Lucas 1:26 também tem um anjo que Jacó pergunta ali qual é o seu nome, e o anjo ele simplesmente abençoou Jacó e não disse o nome dele e saiu fora. Em Daniel 12:1 fala sobre Manoá, e quando o anjo falou que por que é o seu nome, qual é o seu nome, e ele disse: cara, o meu nome é maravilhoso. Esse certamente ela está falando de Jesus. Então tem todo esse contexto para a gente saber que cada um tem um nome. Vamos ler Daniel capítulo 12, versículo 1, que fala sobre Miguel. Olha que maneiro, cara. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no
livro. Aqui tá falando do livro, tá falando do livro da vida, tá? Então, ó, até uma parte do evangelismo desse vídeo, para você que não tem o nome no livro da vida, vai ficar de fora, hein? Os anjos são capazes de criar louvores, de criar adoração, né? Como eu falei anteriormente, no céu há uma tese de que até as notas musicais são muito mais do que 7. Então, várias passagens na Bíblia mostram os anjos louvando a Deus, fazendo letras, né, ali para adoração a Deus em determinados momentos. E um desses é essa passagem de Lucas capítulo 2, de 13 a 14. Você entendeu, velho? Mateus 25, 41 fala justamente da passagem do final. E Jesus fala: aqueles que estão à esquerda, saiam daqui e vocês vão para o lugar onde Satanás e os seus anjos vão também, que é o lago de fogo, né? Que é justamente o card que eu falei anteriormente lá do Sheol, hein? Ó, aqui, ó, se o inferno existe. Satanás e os seus anjos, né? O inferno está destinado para Satanás e os seus anjos. E aí você pergunta, os anjos têm livre-arbítrio? Eles podem escolher ficar com Deus ou ficar com o diabo? Sim, exatamente isso. Eles têm livre-arbítrio, podem escolher sim. Então todos os anjos que estão no céu, eles são fiéis a Deus. E aqueles que não são fiéis, aqueles que caíram, né? Os anjos caídos, eles simplesmente estão com Satanás e os seus anjos lá, né, os seus demônios. Então a gente pode ver que, sim, todos os anjos estão no céu porque querem. Assim como nós também devemos escolher o lugar que a gente quer ficar, no céu ou no inferno, com Deus ou sem Deus. Pensa nisso. Existem diferentes categorias de anjos. Existem o querubim, os serafins. Existem o Miguel, por exemplo, é um arcanjo, né? E o arcanjo é um dos mais fortes, se não o anjo mais forte que existe. Inclusive, Satanás, ele era um querubim. Não se tem muitos relatos de querubim ungido, né? Tem um diferencial aí que Satanás, ele era um querubim ungido. Agora, Miguel, ele é um arcanjo. Arcanjo vem de arque. Vem de soberania, de chefe. Então, certamente, o que a gente tem na Bíblia é que Miguel, ele é o chefe de todos os anjos, ou pelo menos da classe de lutadores, né? E aqueles que vão para a luta, vão para a guerra. Certamente, Miguel, ele é o cabeça disso tudo. Tanto que, quando Satanás foi expulso do céu, quem expulsou Satanás foi justamente Miguel. Isso é bíblico, tá? Miguel é que expulsou Satanás do céu, e justamente quando vem também mais tarde sobre o dragão, né, fala de Apocalipse, fala do dragão, quem pega o dragão é Miguel. Então o pitbull lá do céu é Miguel. Mito ou verdade? Os anjos não morrem. É verdade, os anjos não morrem. Mas aqueles que são maus, que são os anjos caídos, eles têm o lago de fogo lá para queimar a eternidade toda. Então, não é verdade que os anjos morrem, ok? Mito ou verdade? Quando as pessoas morrem, elas se tornam anjos. É mito. Os anjos, eles são criaturas feitas já direto. Quando você morre, você simplesmente vai para o céu ou para o inferno, mas você não vira um anjo. Então, isso é mito, tá? Ninguém vira anjo. E para fechar, vamos lá. Mito ou verdade? A gente pode orar anjos? Mito. A gente não pode louvar, adorar ou orar para anjo. A oração ela é somente feita para Deus. Então, toda oração que é feita para qualquer coisa, pessoa, ser que não seja Deus, tá errado. Então, não ore para anjo. Se você orava para anjo, cara, esquece isso em nome de Jesus. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Amei fazer essa matéria sobre os anjos. Tem muita coisa ainda para falar. Se você quer saber mais sobre isso, escreve aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Quero ver com você o que você acha, o que você tem aí para falar sobre isso, que é um tema gigante. Tem muita coisa para falar sobre isso. Não quero aqui que o vídeo fique muito mais extenso do que já ficou, tá? Mas peço para você que se inscreva no canal, para você ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo, todos os vídeos que estão sendo lançados. A gente está mandando palavras de Deus aqui para que você possa ser edificado, e também me edifica muito fazer esses vídeos, tá ok? Então, clica no sininho também, cara, para sempre que eu lançar um vídeo você vai ficar sabendo, vai ficar vendo os vídeos. Vai ser tudo maravilhoso, é tudo para a glória de Deus, é tudo para que Deus cresça e a gente diminua.
em nome de Jesus. Tá bom? Curte esse vídeo. Gostou do vídeo? Clica aí no curtir, cara. Curte. Tá bom? Então, esse vídeo vai ficar relevante. O YouTube vai mandar para vários lugares e a gente vai conseguir chegar aí em pessoas que querem saber sobre isso e, de repente, pessoas que adoram anjo, enfim, pessoas que não entendem muito sobre o assunto. A gente vai ficar aqui mais entendido sobre esse assunto, que são os anjos. E, claro, tem vários vídeos aí para você assistir. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.